Olá, bem-vindos ao Sejures Online, sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, nossa Lei Estadual 10.261 de 1968. Uma legislação um tanto antiga, mas foi atualizada ao longo dos anos e se mantém ainda como regime jurídico estatutário aplicado aos servidores públicos de São Paulo, do Estado de São Paulo. Servidores públicos civis. Isso é importante informar, porque os militares possuem regramento específico. Portanto, aqui nós vamos estudar o regime jurídico, ou seja, a norma que define a relação entre o servidor público estadual civil, ou seja, os militares ficam de fora, servidores públicos estaduais de São Paulo e o Estado de São Paulo, ou seja, o empregador, o contratante, nesta relação jurídica, tá? Então aqui nós vamos estudar direitos, vamos estudar deveres, obrigações, entre estas partes, né? O funcionário público estadual e o Estado de São Paulo. Fechou? Então, estas normas foram definidas pela Lei Estadual 10.261 e vamos trabalhar, portanto, o seu texto legal de acordo com o conteúdo programático. E o primeiro assunto a ser cobrado na tua prova é o direito de petição. Um capítulo curtinho, capítulo 7 do nosso Estatuto, o direito de petição. Ele tem início no artigo 239. Vamos tratar do assunto. O direito de petição, ele tem sede constitucional. Ele tem previsão no artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição Federal como uma garantia fundamental da pessoa. A pessoa tem o direito de peticionar junto às repartições públicas na defesa de seus direitos. E se é uma garantia fundamental de uma pessoa, também é uma garantia para o servidor público do Estado de São Paulo. Diz o artigo 239, é assegurado a qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, independentemente de pagamento, isso é importante, o direito de petição é isento de pagamento, o direito de petição contra abusos de direito, abusos de poder, ilegalidade e defesa de direitos. Portanto, para o servidor público do Estado de São Paulo, o direito de petição é um mecanismo que ele pode usar para denunciar ilegalidades, para representar contra abusos de poder e também é um instrumento para requerer os seus direitos. Através do exercício do direito de petição, o servidor estadual, portanto, ele denuncia ilegalidades, ele representa contra abusos de poder e ele requer os seus direitos. Diz o parágrafo 1º. Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Então, qualquer pessoa pode exercer esse direito de petição e reclamar contra ilegalidades, abusos, erro, omissões e condutas incompatíveis no serviço público. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese a administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilidade do agente público. O agente público que representa aquela repartição, que representa a administração, ele não pode, em hipótese alguma, se negar a protocolar a petição, encaminhar o pedido ou apreciar, se ele for uma autoridade, apreciar essa petição. Artigo 240, ao servidor é assegurado o direito de requerer os seus direitos
ou representar os abusos de poder, as ilegalidades, bem como, nos termos de lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões no prazo de 30 dias, salvo previsão legal específica. Esse artigo 240 ele é interessante para uma pergunta de prova porque ele define um prazo. Muito bem, vamos dizer que eu sou uma servidora pública estadual, e tenho que requerer um direito. Então eu vou formalizar o meu pedido formulando um requerimento. Este requerimento será protocolado, será encaminhado para a autoridade competente para apreciá-lo. Esta autoridade competente, então, ela terá um prazo para decidir o requerimento e ela poderá negá-lo ou deferi-lo. Então, o teu pedido, o teu requerimento, servidor público do Estado, ele pode ser negado ou ele pode ser deferido. Se for deferido, o servidor público estadual ficará feliz. Se for indeferido, o servidor público do Estado ficará chateado e aí ele poderá entrar com o seu primeiro recurso administrativo, o famoso pedido de reconsideração. E aí pode aparecer no teu concurso. Qual é o prazo do pedido de reconsideração? O pedido de reconsideração deverá ser interposto no prazo de 30 dias. Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer de decisões no prazo de 30 dias. Então, ele pode formular um pedido de reconsideração que é dirigido para a mesma autoridade que negou o requerimento. Então, você fez um requerimento, dirigiu à autoridade competente. A autoridade competente indeferiu o teu pedido. Você pode, então, interpor o primeiro recurso administrativo à tua disposição. Qual seria? O pedido de reconsideração, dirigido para a mesma autoridade que negou o teu requerimento. E qual é o prazo para interpor o recurso? 30 dias. Essa autoridade, aquela mesma autoridade que negou o requerimento, será a autoridade que vai processar e julgar o teu pedido de reconsideração, servidor. E aí, esse pedido de reconsideração, ele pode ser deferido, né? E aí a autoridade, ela reconsidera a primeira decisão que foi negar o pedido, ou a autoridade poderá manter a decisão e indeferir o pedido de reconsideração também. Então, veja, ela indeferiu o requerimento e ela indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a decisão dela. Neste caso, o servidor público estadual poderá ingressar com um novo recurso, um recurso administrativo hierárquico, um recurso dirigido à autoridade superior àquela que negou o pedido de reconsideração, que negou inicialmente o requerimento e que posteriormente negou o pedido de reconsideração. Esta autoridade superior receberá o recurso administrativo, conhecido como hierárquico, porque é dirigido para a autoridade superior a que negou o requerimento e negou o pedido de reconsideração. E o prazo para interpor o recurso? O prazo para o recurso hierárquico também será de 30 dias, né? Então, imagina a seguinte situação, vamos lá. Eu sou uma servidora pública do Estado e aí eu formulei um requerimento, tá? Um requerimento, solicitei um direito. E aí o requerimento, você sabe que pode ser deferido ou o quê? Indeferido. Bom, se deferido, o servidor público do Estado fica feliz. Se indeferido, o servidor público do Estado fica chateado e ele pode entrar com o primeiro recurso administrativo à disposição. Qual seria? O pedido de reconsideração. E qual é o prazo para o pedido de reconsideração? O prazo é de 30 dias. Então, o servidor público do Estado
com a ciência de que seu requerimento foi negado, ele poderá ingressar com o pedido de reconsideração no prazo de 30 dias, dirigido para a mesma autoridade que negou o requerimento. Esta mesma autoridade vai então apreciar o pedido de reconsideração, que pode ser deferido, e aí significa que essa autoridade reconsiderou a decisão anteriormente proferida, ou o pedido de reconsideração pode ser o quê? Indeferido. Deste indeferimento também cabe recurso, é um recurso hierárquico, né? Um recurso hierárquico dirigido para a autoridade superior, e o prazo, né, para a interposição do recurso hierárquico é de 30 dias. Então não esqueçam, pessoal, ó, artigo 240 da nossa lei. Ao servidor é assegurado o direito de requerer, formular requerimentos, assim como o direito de representar contra ilegalidades, contra abusos de poder, e ele pode pedir reconsideração, que é um tipo de recurso administrativo, é uma modalidade recursal, e ele pode também recorrer hierarquicamente no âmbito, né, na instância administrativa superior àquela que analisou o requerimento e que analisou o pedido de reconsideração. Prazo para recorrer. Independente de ser um pedido de reconsideração ou um outro recurso administrativo, o prazo para recorrer no âmbito do direito de petição é de 30 dias, ok? Muito bem. E aí, a primeira questão de concurso, a primeira questão de prova, concurso VUNESP, realizado pela banca VUNESP, TJ São Paulo. Vamos à questão. Direito de petição cai, hein? Vamos lá. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo prevê, a respeito do direito de petição, que... A respeito do direito de petição. Gente, são só 2 artigos, o 239 e 240. Capricha, hein? Vamos lá. Letra A. Somente a pessoa física poderá peticionar contra ilegalidade ou abuso de poder e ser isenta do pagamento de taxas? O item está errado, pois o artigo 239 fala em pessoa física ou jurídica. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica poderá exercer o direito de petição independentemente do pagamento, né, por este serviço prestado. Então, a letra A está incorreta. O somente aqui comprometeu, já que o artigo 239 fala em pessoa jurídica também. Letra B. O servidor não poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilidade. Correta, letra B. Nós vimos isso nos parágrafos do artigo 239 da nossa lei, do nosso Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, que o agente público não poderá, em hipótese alguma, recusar-se a protocolar a petição, protocolar o documento, né, o instrumento do direito de petição, encaminhar à autoridade competente, e a autoridade competente não pode deixar de apreciar essa petição. Artigo 239, seus parágrafos, a letra B está correta. Letra C. Qualquer pessoa poderá se utilizar do direito de petição para comunicar ilegalidade ou abuso de poder, ou ainda defender o patrimônio público, desde que recolha a taxa devida. Desde que recolha a taxa devida, comprometeu, letra C fora, porque o artigo 239 fala independentemente do pagamento, né, de taxas e custas, enfim, independente de pagamento. O exercício do direito de petição
ele deve ser prestado pela administração de forma gratuita, de acordo com o artigo 239 do nosso Estatuto. Letra D. Não é assegurado ao servidor o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, mesmo diante de manifesta ilegalidade. Absurdo, vimos o artigo 240, ao servidor público do Estado é possível exercer o direito de petição, formulando requerimentos, representando contra ilegalidades e abusos de poder. Ele também pode interpor no prazo de 30 dias um pedido de reconsideração. Se não concordou com a decisão dada pela administração, ele pode formular um pedido de reconsideração no prazo de 30 dias, que é o primeiro recurso administrativo disponível, e também pode ainda usufruir outros recursos administrativos hierárquicos no prazo de 30 dias, conforme o artigo 240 do nosso Estatuto. Letra E. A pessoa que queira reclamar sobre abuso, erro ou omissão ou conduta incompatível no serviço público deverá comprovar seu interesse legítimo na questão, sob pena de indeferimento da petição. Não. O nosso Estatuto, ele não exige demonstrar legítimo interesse na questão para reclamações contra abusos, erros, omissões ou condutas incompatíveis. O que diz o nosso artigo 239, parágrafo 1º? Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público, e o parágrafo não exigiu comprovação de legítimo interesse, tá? Portanto, o nosso gabarito da questão VUNESP TJ São Paulo, B de bola, fundamento legal, artigo 239, parágrafo 2º. O que diz o artigo 239, parágrafo 2º? Em nenhuma hipótese a administração, por seu agente público, poderá recusar-se a protocolar a petição, encaminhar a petição ou apreciar a petição dentro do direito do exercício do direito de petição, conforme 239 e 240 do nosso Estatuto. Fechou? Capítulo curtinho, apenas 2 artigos, mas já foi cobrado em concurso público no estado de São Paulo. Abre o olho, tá? Bom, mais um ponto do teu conteúdo programático é o título 6. Completo, cobrado completo no teu conteúdo programático, que trabalha deveres, responsabilidades do servidor público do Estado, proibições, um capítulo bem interessante, onde temos várias questões de concursos anteriores. Então vamos para o primeiro ponto, capítulo 1, deveres e proibições, sempre uma boa pedida para a prova. Vamos aos deveres. Aqui eu quero que você memorize. É indispensável a memorização dos deveres. Não tem jeito e é sempre uma boa pedida para a prova, por isso que você precisa memorizar. Nada muito complexo, tudo muito óbvio, tá? O que são deveres? É o mínimo que se espera de um servidor público do Estado. Então vamos ao artigo 241 da nossa lei, do nosso Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. São deveres do funcionário: ser assíduo e pontual, ou seja, não faltar ao serviço sem justa causa, ser assíduo e pontual, ou seja, iniciar o expediente no horário de início e terminar o expediente, encerrar o expediente somente no horário final. A pontualidade é no começo do expediente e no fim do expediente também. Cumprir as ordens superiores, exceto aquelas manifestamente ilegais, representando através do direito de petição, quando forem manifestamente o quê?
ilegais. Então, é teu dever, servidor público do Estado, cumprir as ordens do superior, exceto aquelas manifestamente ilegais que você tem o dever de representar. Você, servidor público do Estado, através do direito de petição, você vai formular uma representação representando aquelas decisões, aquelas ordens do teu superior manifestamente ilegais. É do dever do servidor representar as ilegalidades. Então, ele deve cumprir as ordens do superior, mas ele também deve representar aquelas ordens manifestamente ilegais. 3, inciso 3, desempenhar com zelo, com dedicação, com carinho, com capricho, os trabalhos de que for incumbido e também com presteza. Então, desempenhar com zelo e presteza. Presteza, o que é presteza? Presteza é celeridade, rapidez, com aquela gana, aquela vontade, né, de exercer as tuas atribuições. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que lhe for incumbido. Mais um dever, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e especialmente sobre despachos, decisões ou providências, porque a administração é uma repartição, é um ambiente interno. Você não pode levar para o ambiente externo o que acontece no ambiente da tua repartição, né? Os assuntos da repartição são os assuntos de dentro da repartição. É igual o que acontece na tua casa. Os assuntos da tua casa são referentes à tua casa, ao teu ambiente interno. Assim, numa repartição pública, o que acontece dentro da repartição deve ser mantido no ambiente da repartição. É teu dever, servidor público do Estado, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, despachos, decisões ou providências. Representar, denunciar, né, aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. É teu dever, servidor público do Estado, representar as ilegalidades, denunciar as ilegalidades, e você faz isso através do exercício do direito de petição. Mais um dever, tratar com urbanidade as pessoas. O que seria urbanidade? É tratar as pessoas com educação, com deferência, né? Tratar as pessoas com respeito. Isso é tratar com urbanidade as pessoas. Residir no local onde exerce o cargo ou onde é autorizado. Então, o servidor público do Estado deve residir no local onde exerce suas atribuições ou em outro local quando autorizado, onde foi autorizado residir. Providenciar para que esteja sempre em ordem o seu assentamento individual, a sua ficha funcional, os dados, né, do servidor. Eles precisam ser constantemente atualizados e é dever do servidor manter em ordem, manter atualizado o seu assentamento individual, inclusive com relação à declaração da família, porque às vezes, né, você muda a tua família, você divorcia e você constitui um novo casamento, então você precisa manter esse assentamento funcional, especialmente com relação à declaração da família, sempre atualizado. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Bom, isso tem tudo a ver com o princípio da eficiência. O que diz o princípio da eficiência? Que os serviços públicos devem ser prestados de tal forma que o usuário se sinta satisfeito com a prestação do serviço e que o agente público tenha o feito
com economia, né? Então, é sempre importante o servidor saber que os materiais do Estado, eles têm fim, né? Os materiais do Estado, se eles não forem usados com racionalidade, né? Sem desperdício, eles acabam e aí fica difícil cumprir as metas, né, do órgão, exercer plenamente as atribuições sem material, porque teve desperdício de material, né? Então, é dever do servidor público estadual economizar os materiais do Estado e também manter, conservar os bens que lhe foram confiados. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. Então, para servidores públicos estaduais que recebem uniforme, ele deve trajar-se com o uniforme para o trabalho. Agora, existem repartições que não exigem uniforme, mas aí cabe ao servidor aquele bom senso, aquela discrição na hora de escolher o modelito, né, para trabalhar, né? Você deve lembrar que está numa repartição pública, que exige, né, um certo, um trajado conveniente para o exercício da função pública. Então, o servidor tem que ter cuidado, principalmente as servidoras, né, a mulher na hora de escolher o seu modelito lá, enfim, trajar-se de forma conveniente, né, com o local de trabalho. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço. Requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe foram feitas por autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Te pergunto, servidor público do Estado, quem é teu patrão? Ah, é o Estado. Quando o Estado de São Paulo for demandado em juízo, né, e você, servidor estadual, receber uma requisição, né, de um documento, de uma informação que está em teu poder, você prontamente deve atender aquela requisição para a defesa da Fazenda Pública, para a defesa do Estado de São Paulo. Você é agente público do Estado de São Paulo. Então, quando o Estado de São Paulo precisa de um documento, precisa de uma informação que está em seu poder para que ele possa usar aquilo em sua defesa, tanto no âmbito judicial, né, quanto administrativo, você deve prontamente atender esta requisição para a defesa do Estado. Por quê? Principalmente na esfera judicial, na hora do Estado se defender numa demanda judicial, o Estado, ele é réu, né? Então ele tem prazos para a apresentação desta defesa. E aí, por isso, você, servidor, deve prontamente atender aquela requisição, já que o próprio Estado tem prazo para a apresentação da defesa junto ao Poder Judiciário. Atender prontamente as requisições para a defesa do Estado. É teu dever. Muito bem, cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Então, a ideia do trabalho em equipe, a ideia da colaboração, da cooperação, eu te ajudo hoje porque um dia eu também posso precisar de ajuda e você vai me ajudar. Então, esse espírito de solidariedade é um dever, o trabalho em equipe é um dever no âmbito da repartição pública estadual. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções, ou seja, o dever de se manter atualizado, servidor público do Estado, né? Atualizado com relação às normas internas, com relação às leis, né? Você precisa estar atualizado. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública, porque você, servidor público do Estado, é o espelho do Estado, você reflete o Estado. Então, quando uma pessoa,
um usuário do serviço público te vê, ele vê o Estado, né? E você precisa manter uma conduta, um comportamento, exemplo, vamos dizer assim, né? Exemplo de servidor, exemplo de pessoa, ética, tanto na vida pública quanto na vida particular. As tuas condutas do dia a dia, da vida particular, podem comprometer a dignidade da função pública que você exerce e você pode ser punido disciplinarmente pelo Estado por uma conduta que você teve na vida particular quando ela comprometa a dignidade e o exercício da tua função pública. Sempre que a tua conduta na vida particular causa vexame para a instituição pública que você trabalha, é um motivo para que você, servidor do Estado, seja punido disciplinarmente, já que é teu dever proceder na vida pública e privada de tal forma que dignifique a função pública que você exerce, tá? Bom, estes, portanto, são os deveres e caem em prova. Exemplo, VUNESP, Polícia Civil São Paulo. É dever do funcionário previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Letra A. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente legais. Correto, é um dos deveres que acabamos de ver no artigo 241. Cumprir as ordens superiores é teu dever, representando quando elas forem manifestamente ilegais. Letra A é nosso gabarito, com certeza, é um dos deveres do funcionário público do Estado de São Paulo. B. Não comerciar nem ser acionista, cotista ou comanditário de empresa. Bom, isso pode ser uma proibição, não um dever, né? Já já vamos ver as proibições. Fundar sindicato de funcionários ou dele fazer parte é dever? Não. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço é dever? Sim. Sendo o terno obrigatório para homens? Não, não há essa obrigatoriedade do terno. É dever, sim, trajar-se de modo conveniente para o exercício da função pública, mas não é obrigatório o uso de terno para homens. Desempenhar os trabalhos de que for incumbido no prazo de 5 dias. Não há este prazo sinalizado no Estatuto. O Estatuto apenas exige que os trabalhos sejam desempenhados com zelo e presteza. Portanto, o nosso gabarito, letra A, cuidado com deveres. Deveres é uma boa pedida para o concurso. Fechou? Até o próximo bloco.